Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Mika. No vídeo de hoje, vamos dar início a uma série sobre a belíssima obra intitulada Kybalion. Esse vídeo, assim como essa série, tem como principal e único objetivo ajudar no despertar da consciência do maior número de pessoas. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos esotéricos e ocultos fundamentais que influenciaram tão fortemente as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, o lar das pirâmides e da Esfinge, foi o berço da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações tomaram emprestado sua doutrina secreta. Índia, Pérsia, Caldeia, China, Japão, Assíria, Grécia Antiga e Roma, e outros países antigos, participaram, fartamente, da festa do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão livremente forneceram para aqueles que vieram. Preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes daquela terra antiga haviam reunido, continuamente. No Antigo Egito, habitavam os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados desde os dias do grande Hermes até os posteriores séculos de sua dispersão. No Egito estava localizada a grande loja das lojas dos místicos. Pelas portas de seus templos entraram os neófitos que depois, como hierofantes, adeptos e mestres, viajaram para os quatro cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento, para o qual estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar àqueles que estavam aptos para recebê-lo. Todos os alunos do oculto reconhecem a dívida que devem a esses veneráveis mestres daquela terra antiga. Mas entre esses grandes mestres do Egito Antigo, uma vez habitou um que os mestres saudaram como o mestre dos mestres. Tal homem, se homem de fato ele era, habitou no Egito durante os tempos primordiais, e era conhecido como Hermes Trismegisto. Hermes era o pai da sabedoria oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua história de vida estão perdidos devido ao lapso de milhares de anos, embora vários dos países antigos disputassem entre si, em suas reivindicações, ter a honra de ter sido seu local de nascimento. A data de sua estadia no Egito, onde ocorreu sua última encarnação neste planeta, já não é conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias das dinastias mais antigas do Egito, muito antes dos dias de Moisés. As melhores autoridades o consideram um contemporâneo de Abraão, e algumas das tradições judaicas vão tão longe a ponto de afirmar que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico através do próprio Hermes. Com o passar dos anos, após sua partida deste plano de vida, a tradição registra que ele viveu 300 anos em carne e osso. Os egípcios deificaram Hermes, e fizeram dele um de seus deuses, sob o nome de Toto. Anos depois, o povo da Grécia Antiga também o fez um de seus muitos deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por dezenas de séculos, chamando-o de escriba dos deuses, e, dessa forma, concederam a ele, distintamente, seu antigo título, Trismegisto, que significa o três vezes grande, o grande entre os grandes, etc. Em todas as terras antigas, o nome de Hermes Trismegisto era reverenciado, sendo o nome sinônimo de fonte da sabedoria. Até hoje, usamos o termo hermético no sentido de segredo, selado para que nada possa escapar. Esse fato ocorre em razão de que os seguidores de Hermes sempre observaram o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em não lançar pérolas aos porcos, mas sim no ensinamento de dar leite para bebês e carne para homens feitos. Ambas as máximas são familiares aos leitores das escrituras cristãs, mas ambas foram usadas pelos egípcios durante muitos séculos, antes da era cristã. E essa política de disseminação cuidadosa da verdade sempre caracterizou os herméticos, até mesmo nos dias atuais. Os ensinamentos herméticos devem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas nunca identificados com nenhum país ou seita religiosa em particular. Isso ocorreu por causa do aviso dos antigos professores contra a questão de permitir que doutrina secreta se cristalizasse em um credo. A sabedoria dessa cautela é evidente para todos os estudantes de história.
O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou e foi em grande parte perdido devido ao fato de que os professores se tornaram sacerdotes, assim, misturaram a teologia com a filosofia, gerando um resultado em que o ocultismo da Índia e da Pérsia foi gradualmente perdido em meio à massa de superstição religiosa, cultos, credos e deuses. Assim foi com a Grécia Antiga e Roma, e assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino, cuja mão de ferro sufocou a filosofia com o cobertor da teologia, levando a Igreja cristã a perder sua própria essência e espírito, fazendo com que ela claudicasse ao longo de vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua fé original, indicando para todos os observadores cuidadosos do século XX que a Igreja está agora lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Mas, ainda assim, sempre houve algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a com cuidado, e não permitindo que sua luz se extinguisse. E graças a esses corações firmes e mentes destemidas, ainda temos a verdade conosco, ainda que a maior parte desta não seja encontrada em livros. Foi passada de mestre para estudante, de iniciado para hierofante, dos lábios aos ouvidos. Quando foi escrita, seu significado foi velado em termos de alquimia e astrologia para que apenas aqueles que possuíam a chave pudessem lê-la direito. Isso foi necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que lutaram contra a doutrina secreta com fogo e espada, estaca, forca e cruz. Até hoje, são encontrados poucos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, embora existam inúmeras referências a ela em muitas obras escritas em várias fases do ocultismo. Ainda assim, a filosofia hermética é a única chave mestra que abrirá todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos tempos iniciais, houve uma compilação de certas doutrinas herméticas básicas, transmitidas de professor para aluno, que era conhecida como Kybalion, e cujo significado exato do termo se perdeu ao longo dos vários séculos. Esse ensinamento, no entanto, é conhecido por muitos a quem foi transmitido da boca aos ouvidos no decorrer dos séculos. Os preceitos nunca foram escritos, ou impressos, até onde sabemos. Era apenas uma coleção de máximas, axiomas e princípios, que eram incompreendidos para pessoas de fora, mas que eram facilmente compreendidos pelos alunos, depois que os axiomas, máximas e preceitos tinham sido explicados e exemplificados pelos iniciados herméticos aos seus neófitos. Esses ensinamentos realmente constituíam os princípios básicos de a arte da alquimia hermética que, ao contrário da crença geral, tratava do domínio das forças mentais, em vez de elementos materiais, como a transmutação de algum tipo das vibrações mentais para outro, em vez da mudança de um tipo de metal para outro. As lendas da pedra filosofal que transformaria o metal base em ouro era uma alegoria relacionada à filosofia hermética, facilmente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, do qual está a primeira lição, convidamos nossos alunos a examinar os ensinamentos herméticos conforme estabelecidos no Kybalion e como explicado por nós mesmos, alunos humildes dos ensinamentos, que, enquanto trazem o título de iniciados, ainda são alunos aos pés de Hermes, o mestre. Nós aqui lhe damos muitas das máximas, axiomas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e ilustrações que consideramos passíveis de tornar os ensinamentos mais facilmente compreendidos pelo aluno moderno, particularmente porque o texto original é propositalmente velado com termos obscuros. As máximas originais, axiomas e preceitos do Kybalion são impressos aqui entre aspas e com o crédito adequado. Já o nosso próprio trabalho é impresso de forma regular. Confiamos que os muitos alunos a quem agora oferecemos este pequeno trabalho receberão benefícios tanto do estudo de suas páginas, quanto dos muitos que já vieram antes, trilhando o mesmo caminho do adepto ao longo dos séculos que se passaram desde os tempos de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande. Nas palavras de Kybalion, onde recaem os passos do mestre, os ouvidos daqueles que estão prontos para seu ensino se abrem. O Kybalion, quando os ouvidos do aluno estiverem prontos para ouvir, então virão os lábios para preenchê-los com sabedoria. O Kybalion assim,
de acordo com os preceitos acima, a transmissão deste livro apenas atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento. E, da mesma forma, quando o aluno estiver pronto para receber a verdade, então este livro lhe aparecerá. Essa é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, em seu aspecto de lei da atração, reunirá lábios e ouvidos, aluno e livro. Então, que assim seja. Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal do Tio Mika, pense nessa possibilidade, desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Se possível, ajude dando uma curtida e compartilhando com os seus amigos. Até a próxima e fiquem com Deus.